Salut, eu sou Rafael, professor de francês, e vamos hoje aqui para mais uma aula no Duolingo, onde eu vou comentar e explicar as respostas. Se você já estiver curtindo esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui que ajuda demais o canal e se inscreve se aí você ainda não estiver inscrito. Bom, alors allons-y, vamos lá. Aqui para a terceira atividade, estamos quase terminando esse módulo. Elle choisit toujours des vins excellents. Bom, aqui bem tranquilo, ela escolhe sempre vinhos excelentes. Então aqui temos toujours, que significa sempre, uma palavra bacana da gente sempre lembrar. E vin, vinhos, excellent. Então a pronúncia aqui do X, junto com esse C, dá um som de KS, né? Excellent, excellent. Então, x, né? Esse som de KS para poder pronunciar essa palavra. Bem tranquilo, nenhuma dificuldade aqui. Aqui temos vin, chaque, utiliser e réponse. Réponse. Chaque. Vin. Utiliser. Bom, aqui tranquilo, né? Nenhuma palavra complicada de se pronunciar. À jeudi. Bom, aqui por algum motivo ele não conseguiu pegar minha voz do jeudi, d'accord? Mas a pronúncia aqui é jeudi, tá certinho. Bom, aí esse A significa até. Então, para eu pronunciar até quinta, eu tenho esse A. Sempre que eu quiser falar até, eu uso A. Por exemplo, é muito comum a gente falar à la semaine prochaine. Até a semana que vem. E aí significa, né, a gente só utiliza esse A para dar esse sentido. Je finis Fini. vers 4 heures et mon ami Fini. vers la même heure. Ça marche? Bom, então aqui temos dois fini, um com S e um com T. O U do S vai ser conjugado avec je. Je finis vai terminar com S. E il e elle vai utilizar o finir com T. Então, essa é a parte da conjugação. O finir é um verbo do segundo grupo. Então, quando eu for conjugar ele, eu tenho que seguir a regra do segundo grupo, que é bem fiel para todos os verbos. Então, isso facilita muito. Ça marche à vendredi. Então, aqui, até sexta-feira. Igual a gente viu do jeudi. Então, aqui, para a gente falar o até, basta colocar o A. Não pode esquecer o acento. Esse é um A com acento. Voilà. Então, a observação samar significa, né, ali tá tudo bem, ou concordando alguma coisa. Ele muitas vezes pode substituir o d'accord. Então, se você já tem o hábito de utilizar o francês, principalmente no seu dia a dia, você utiliza muito d'accord, você pode também utilizar ça marche. Ça marche é um pouco mais informal. Então, dependendo do contexto, é melhor preservar o d'accord. Mas, se for um ambiente mais descontraído, ou com pessoas mais próximas, cabe em um ça marche muito bem. Je, aí mesmo o princípio do finir aqui. Então, conjugação avec je, eu vou usar o S. Conjugação avec il ou elle, eu vou usar o T. Então, je, Choisi. le vin et Louis, Choisi. les pizzas. Então, eu escolho o vinho e Luiz escolhe as pizzas. Aqui também bem tranquilo. Elle choisit toujours des vins excellents. Então, aqui, igual a primeira frase do exercício, ela escolhe sempre vinhos excelentes. A dificuldade está sempre lembrar do uso de utilizar o de. Porque o de no português não tem. A gente vê claramente ali na frase, se a gente for palavra por palavra. Elle choisit toujours. Então, ela sempre escolhe, só está invertido, o toujours vem depois, mas ela escolhe sempre. Poderíamos ter o pé da letra. Vin excellent. E aí esse D? Da onde surgiu esse D? Então esse D ele é para indicar o plural, vários. Então ele é o plural de un ou une, que seria um. Então se fosse aqui um vinho excelente, elle choisit toujours un vin excellent. Então um vinho excelente. Fosse une para uma palavra feminina. E quando isso está no plural, eu utilizo de obrigatoriamente. Então, esse é o artigo do plural. Voilà. Marie finit Fini. le gâteau ou pas? Non. Alors, je Fini. finis le gâteau. Então, Marie termina o bolo ou não? Não.
Não? Peraí. Maria termina o bolo ou não? Não? Então eu termino o bolo. Ah, é que ele perguntou 2 vezes o não. Então vamos lá, tem várias coisas interessantes aqui. Primeiro, a conjugação, como a gente vem vendo, bom que a gente vai fixar bastante. Je termina com S, ele termina com T. O pá significa ou não. Então, quando eu começo uma frase afirmativa e no final quero perguntar, tipo, sim ou não, aí eu utilizo esse o pá. D'accord? Então, eu poderia usar Marie finit le gâteau ou não? Caberia, né, mais ou menos, mas o mais comum é a gente utilizar o pas. Marie finit le gâteau ou pas? Ela termina o bolo ou não? Aí tanto que depois vem a resposta não, e aí vem só o não. Então aí já o pas, ele não funciona tão bem sozinho. Ele só funciona dentro de um contexto, dentro de uma frase. Se fosse sozinho, normalmente vai ser o não. Até para eu responder. Eu posso, o tradicional responder avec non. Mas eu poderia, dependendo da circunstância, responder avec pas. Também daria, mas aí depende muito. Então, o mais fácil é, dentro de uma frase, no final, quando eu quero perguntar ou não, eu utilizo o pas. Se eu quiser dar respostas, ou às vezes usar o não isolado, sozinho, aí eu utilizo o non. Alors, que é o então, então sempre é legal de utilizar essa palavra, eu termino o bolo, le gâteau. Louis choisit le dessert et je choisis le vin. Então, parecido com uma frase que a gente já viu, só a palavra aqui sobremesa, que é dessert. O restante aqui bem tranquilo. Elle, mais uma vez. Choisi. Le film et Choisi. je choisis le restaurant. Ça marche? Então, aqui o ça marche poderia ter d'accord, que é tipo você concorda, tudo bem, topa. Então, é tipo uma gíria que se utiliza dentro de um contexto onde eu pergunto se a pessoa concorda, se a pessoa acha legal, e a pessoa pode responder com a mesma expressão, ça marche. Ou então responder com o próprio d'accord, oui, d'accord. Voilà. Até esta noite, a ce soir. Então, aqui temos o a com um acento para poder dizer até. E esta noite, ce soir, então, soir que significa noite. Voilà. Vous voulez manger quoi? Então, aqui já vemos a foto de uma pizza, então, certamente o verbo manger. Temos aqui o verbo utiliser, que é utilizar, étudier, estudar, porter, carregar. Então, aqui, manger. Manger. Voilà. Vous voulez manger quoi? Je prépare des pizzas ou pas? Alors, esse quoi que é para perguntar o quê? Então, ele vem no final de uma frase. Isso é o legal, quando você monta uma frase parecendo afirmativa, vous voulez manger, e aí eu poderia continuar a frase normal, mas no final vem o quoi, que é tipo o quê. Essa é a forma mais fácil de você perguntar o quê dentro de uma frase para uma pessoa. É botar o quoi no final. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Você está fazendo o quê? Tu fais quoi? Você está assistindo o quê? Tu regardes quoi? Percebe que é só botar o quoi no final que você já está perguntando o quê. Então isso é muito legal, muito fácil. Só cuidado porque ele é um pouquinho informal. Então dependendo do contexto ele pode não cair tão bem. Je prépare des pizzas ou pas? Eu preparo pizzas ou não? Voilà. Jeudi, palavra que me deu dor de cabeça hoje na atividade, vendredi e samedi. Então, os dias da semana importantes também conhecer, que temos quinta, sexta e sábado. On sort, tu viens ou pas? Viens. Então, a gente está saindo. Você vem ou não? Voir significa ver, você vê ou não. Habite, morar. Doit, deve ou ter que, você tem que ou não, não faz sentido, até por causa do contexto on sort, então aqui a melhor palavra é vient. Vient vem do verbo venir, e aqui ele está conjugado dessa forma, ele tem uma conjugação um pouquinho diferente, então é legal observar, é legal estudar essa conjugação dele, porque é um verbo bastante utilizado. Je viens, tu viens, il vient, elle vient. Nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Essa é a conjugação do verbo venir. Vin, que aqui é vinho.
Voilà. E voilà! Então, se você gostou do vídeo, não deixa de curtir e compartilhar, tá? E deixa o seu comentário aqui se você quer saber de alguma lição ou quiser alguns detalhes sobre algum assunto. Merci beaucoup et à bientôt!